Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto. Vamos rapidinho, temos muita coisa para falar. E as notícias continuam aparecendo porque hoje o dia foi bombástico. Vou chegar mais perto aqui. Vamos voltar um pouquinho antes. Uma liminar expedida ontem pela Justiça impediu que São Paulo, o governo de São Paulo, saia do Programa Nacional do Livro Didático. Aquela história que o Tarcísio queria sair dos 10 milhões de livros didáticos oferecidos pelo MEC para contratar diretamente da empresa do seu secretário de Educação livros didáticos online, por EAD, tem outro termo, digitais. Houve uma grita generalizada, não pelo livro do governo federal, que é aceito pelo Brasil inteiro e não seria aceito apenas por São Paulo, porque na verdade o governador tinha esse outro interesse. Mas também porque especialistas do mundo inteiro, eu já falei aqui, na Suécia, um país muito mais adiantado que o Brasil, há muito tempo eles estavam com a questão do livro digital e chegaram à conclusão que não dá certo. Essa história da criança, a gente tem que pensar, não podemos pensar em nós adultos já com um senso de responsabilidade absurdo, se bem que muitos não têm senso de responsabilidade algum, né? Mas você tem que pensar numa criança, 5, 6, 7, 10 anos, 11 anos, 12 anos, que ao invés de consultar um livro, escrever ali no livrinho e tal, não sei o que lá, fica submetida a ver um videozinho com os slides e achar que aquilo vai ser suficiente. A Suécia, país de primeiro mundo, um país nórdico e tal, não sei o que lá, desenvolvido pra caramba, voltou atrás e, ó, livro, papel, impressão na gráfica lá, colorido e tal, não sei o que lá, voltaram para isso. E aí o São Paulo resolveu que ia no sentido contrário. Quebraram a cara, a justiça decidiu assim e hoje saiu a notícia de que o governo de São Paulo desistiu da compra de 200, que eu já tinha dado aqui, 200 milhões de livros digitais que eles comprariam sem licitação, até porque é da empresa do secretário estadual de educação. Ontem, essa aqui, gente, eu queria estar nesse restaurante para ver. Ontem a Polícia Federal apreendeu num restaurante em São Paulo, uma churrascaria em São Paulo, 4 celulares do Wassef. Imaginem, o Wassef estava no restaurante, provavelmente com gente amiga dele, conhecido, contrabandista, mafioso, miliciano, sei lá quem, mas ele com certeza não estava sozinho. Podia estar também com a mulher dele, com os filhos, mas isso, na história dele, né, de 3 anos para cá, nunca se soube nada sobre família dele. Ele está sempre envolvido com um bandido, a verdade é essa. Enfim, estava lá com alguém. E imagine essa cena, a Polícia Federal entrando no restaurante, porque já tinha essa determinação antes, mas a Polícia Federal não conseguia apreender o celular e apreendeu não um, mas 4 celulares que estavam junto com ele no restaurante. E um deles é o famoso celular que ele sempre se jactava de dizer que era um celular exclusivo para falar diretamente com Bolsonaro. Esse celular também foi apreendido pela Polícia Federal. Tomara que ele sempre tenha dito a verdade, que esse celular era especialmente determinado a falar com o Bolsonaro. E tomara que a Polícia Federal tenha muita coisa para ver nesse celular. Eu torço muito por isso. O Brasil hoje quase que explodiu.
Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, que na época grampeou, hackeou os celulares do Delton Dallagnol, de outros procuradores da Lava Jato, que desvendou todo aquele escândalo. Sim, é um ato criminoso, não se pode hackear. É um ato criminoso. Ele está preso, mas, apesar disso, e aí isso é muito claro na legislação, mesmo sendo um ato criminoso, ele traz consequências. E aí o que está ali, desde que comprovado, e em relação à Lava Jato, tudo foi comprovado, ele traz consequências para todos os envolvidos. Pois bem, ele era um cara, né? Por conta disso, foi associado à esquerda. Ele pediu socorro à esquerda, porque ele é um ferrado na vida. E ainda mais depois disso, foi preso, depois foi solto, depois foi preso de novo, depois foi solto de novo e agora está preso de novo. Ele pediu socorro à esquerda e a esquerda, nesse ponto, eu reputo acertadamente, nunca quis maiores envolvimentos por saber que era um criminoso e que, assim, que não era uma pessoa confiável. A verdade é essa. Com a chegada a proximidade das eleições no ano passado, como ele estava lá meio largado pela esquerda, quem se aproximou dele foi Carla Zambelli, pensando exatamente em que benefícios bolsonaristas, podemos tirar deste hacker que está meio que ignorado pela esquerda. E aí começaram a ter conversas, ele começou a andar para cima e para baixo com a Zambelli. Eu acho que citei aqui num vídeo que ele iria se ferrar com essa história, mas enfim, o cara estava lá precisando de grana. Mas também acho que falei aqui, isso eu não tenho certeza, de que o bolsonarismo também corria um sério risco, porque ele claramente não é um bolsonarista. Ele correu para o lado de lá por uma questão de grana. E aí, assim, eu sou muito pragmático nisso. Uma coisa é uma pessoa com uma determinada situação financeira dizer assim, olha só, eu não admito tal situação, então não vou trabalhar, porque sim, apesar de ilegal, o trabalho dele é esse, ser hacker. A gente, mas é crime, mas é ilegal. Sim, mas esse é o trabalho dele. Então, assim, ele foi contratado por um trabalho por gente do mal, mas assim, eu não o condeno, porque o cara estava ferrado, precisando de grana, precisando trabalhar, aspas, né? Então, eu acho que falei isso aqui em algum vídeo, esses bolsonaristas um dia vão se ferrar. E se ferraram de verde e amarelo. Pois bem, Walter Delgatti ontem depois na Polícia Federal, hoje foi na CPMI, que chama atenção, foi convocada pelos bolsonaristas, o governo dizia, isso é uma bobagem, se meter nisso, a polícia já está investigando tudo, deixa a polícia investigar, a Polícia Federal. Ministério Público, está todo mundo investigando, STF, não precisa, porque assim, uma CPI, ela, em tese, é para aquele assunto que ninguém está dando muita bola, e aí, claro, tem um viés político, óbvio, ninguém é tolo de achar que não. Aí a CPI vai lá e investiga. Não era o caso, estava tudo sendo investigado, tudo sendo... Mas os bolsonaristas achavam que com isso iam desgastar o governo. Estão quebrando a cara, porque foi como a do MST, virou um bumerangue que está vindo na testa deles. Que, aliás, era
Claro que isso aconteceria, mas enfim, quem manda eles serem burros, que além de tudo são burros. Então ele foi lá hoje e, gente, ele expôs as entranhas do golpe que Bolsonaro, seus aliados, seus filhos, sua família, os militares tentaram dar no Brasil. Alguns militares, não são todos. Estiveram envolvidos diretamente em coisas assim deploráveis, deploráveis. O comandante do Exército do governo Bolsonaro, o ministro da Defesa do governo Bolsonaro, o marqueteiro do Partido Liberal, Partido Bolsonaro, o presidente do Partido Liberal, deputados bolsonaristas e mais um monte de gente que provavelmente a gente ainda nem sabe. Esse golpe, segundo Delgatti, até porque ele foi contratado em agosto de 2022, esse golpe estava sendo articulado, engendrado e organizado e trabalhado desde agosto de 2022, ou seja, 3 meses antes da eleição. Incluindo tudo aquilo que a gente viu. E agora que eu estou vendo que aqui está tortão, vou tentar ajeitar, acho que vai dar encrenca e melhorou um pouco. Incluindo o 7 de setembro. Gente, o Bolsonaro, a gente sabia que ele tinha usado o 7 de setembro, mas o 7 de setembro, na verdade, foi usado. A gente sabia disso também. Só que eu não pensava que fosse tanto. Como um instrumento de golpe. E o 7 de setembro, que comemorava 200 anos de independência do Brasil. Não era qualquer 7 de setembro. Um 7 de setembro que o presidente de Portugal veio ao Brasil e passou vergonha com Bolsonaro menosprezando ele, mais do que menosprezando, humilhando ele num palanque em Brasília. É uma vergonha. Bolsonaro usou o 7 de setembro dos 200 anos de independência, que era para ter sido uma festa democrática, uma festa do Brasil como país independente, como país detentor de sua soberania. Um negócio inacreditável que esse homem fez com o Brasil, o quanto ele degradou as instituições, degradou os instrumentos, degradou os símbolos pátrios. A gente está menosprezando isso. Ele degradou a bandeira nacional, ele degradou o hino nacional, ele degradou diversos outros símbolos pátrios da nação brasileira. Tudo pegando aspas para ele, mas num sentido de golpear o país, de golpear a democracia, de cometer, como cometeu, crimes de lesa pátria. Esse cara tem que ser muito punido, ele e todos os seus. Não podemos passar pano, não podemos nada, nunca pensar em algum tipo de anistia para tantos crimes. Segundo Walter Delgatti ainda, Bolsonaro conseguiu... aí é o que ele diz, né? Que Bolsonaro alegava para ele que tinha conseguido grampear o Alexandre de Moraes, ministro do STF, presidente do TSE, não só ministro do STF, mas também presidente do TSE, por agentes do exterior. Vejam, se isso for verdade, claro que sim, isso foi o que o Delgatti falou. Aí os direitosos lá, os bolsonaristas, dizem: mas ele é um criminoso. Sim, é um criminoso. E óbvio que boa parte do que ele disse tem que ser provado. Tá? Isso aí eu também sou muito claro. Não basta a palavra dele. Né? Como não basta a palavra de ninguém. Não basta a palavra de ninguém. A gente tem que ter isso claro. Essa foi uma das coisas lá em relação ao Lula. Lula foi condenado por esse vagabundo que nós vamos falar aqui do Sérgio Moro, muito por depoimento de alguém que falava alguma coisa, normalmente não, por pessoas que estavam presas, que eram, aspas, torturadas psicologicamente, olha, você só vai sair daqui se você denunciar o Lula. E as pessoas denunciavam sem qualquer prova, só diziam: o Lula, eu vi
que o Lula matou uma criancinha ali na esquina. E ninguém comprovou nada, não, sequer checavam se naquele dia, naquela hora, alguma criança tinha sido morta na esquina. Gente, parece exagero de um cara que gosta do PT, que hoje não sou petista, mas óbvio que tem minha simpatia e visão política muito afinada ao partido. Mas não é exagero, foi exatamente isso em relação ao Lula. E não só em relação ao Lula. Explodiram um carro. Explodiu algum carro? Algum carro? Qual era o carro? Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? Qual era a placa do carro? Não. Explodiram o carro. Explodiu o carro e o culpado foi ele. Foi assim. Então, tudo que o Delgatti está falando, obviamente, tem que, de alguma forma, ser comprovado. Ele esteve na Polícia Federal ontem. As notícias dizem que a Polícia Federal quer ouvi-lo de novo amanhã, tendo em vista o que ele falou hoje, que, pelo que eu entendi, falou hoje mais coisas do que havia falado ontem para a Polícia Federal. A Polícia Federal quer ouvi-lo de novo amanhã, ele já foi convocado a depor amanhã de novo, ele está preso na Polícia Federal. Vai depor de novo amanhã. E imagino que lá ele esteja apresentando alguma coisa mais concreta, provas mais concretas, e não só palavras. Mas então ele disse que o Bolsonaro teria dito a ele que conseguiu grampear Alexandre de Moraes, por agentes do exterior, e aí claramente é o governo brasileiro cedendo a órgãos exteriores que podem nem ser órgãos legalizados, né? Pode ser um hacker do exterior, pode ser um bandido do exterior, enfim, mas com a conivência do governo brasileiro. Então, que o Moraes teria sido grampeado, que teriam conversas muito comprometedoras para o Moraes, só que exatamente para não dizer como é que o Moraes foi grampeado? Por um cara do exterior, e para não expor o governo, o Bolsonaro queria, e o Delgatti foi claro. Quem pediu isso para você? Diretamente, Jair Bolsonaro. Que o Delgatti assumisse que ele, Delgatti, que tinha feito esse grampo, não como uma articulação política, mas como uma ação isolada. Eu, maluquinho, sou meio maluquinho, fui lá e resolvi grampear o Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro disse para ele, aí ele, Delgatti, teria dito: ei, presidente, mas peraí, eu vou me lascar. Não se preocupe, não se preocupe. Depois eu indulto você, como eu fiz com o Daniel Silveira. E aí, quando a gente junta as coisas, é bem provável que isso tenha acontecido. Porque realmente ele tinha indultado de forma absoluta, e foi cancelado, inclusive, pelo STF, de forma absolutamente ilegal. Ele indultou o Daniel Silveira. E disse mais: e se algum juiz mandar te prender, eu mando prender o juiz, porque, claro, ele aí imaginava ganhar a eleição e, obviamente, com a deteriorização da nossa democracia, o juiz te prendeu, eu mando prender o juiz. Quem é que vai falar alguma coisa contra? E aí, gente, isso é muito importante, porque os bolsonaristas estão dizendo assim: mas vocês estão dando crédito a este bandido, a este criminoso? Sim, ele é um bandido, ele é um criminoso, um hacker. Atividade ilegal. Só que, sabedores que ele era um bandido e um criminoso, Bolsonaro o chamou, ficou 2 horas no Palácio do Alvorada conversando com o Bolsonaro. Bolsonaro recomendou, e ele disse também explicitamente, quem abriu as portas do Ministério da Defesa para você ir lá? Jair Bolsonaro, 5 vezes. Ele esteve 5 vezes no Ministério da Defesa. Tudo escondido. Não há registro formal de que ele esteve no Palácio do Alvorada, não há registro formal de que ele esteve no Ministério da Defesa.
no Palácio da Alvorada, a revista Veja já havia publicado antes. Tem foto dele saindo do hotel lá em Brasília, chegando no Alvorada e 2 horas depois saindo do Alvorada. No Ministério da Defesa, ele disse que mandaram ele entrar por uma porta lateral e não há registro formal. Só que assim, ele deu o nome do ministro da Defesa, ele deu o nome do comandante do Exército, ele deu o nome dos generais e coronéis que participaram de reunião com ele. Ele tem o nome de todo mundo. Pode ser mentira? Pode. Pode ser verdade? Pode. Tem que provar? Tem. Mas olha, tanto é, basta ver como a imprensa está repercutindo. A imprensa, apesar de colocar esta ressalva, a imprensa está dando crédito ao que ele está falando, porque é muito verossímil. Ele também disse que Bolsonaro pediu a ele para criar uma urna fake, já que pode invadir a urna? Não, não pode. Não pode, porque como o TSE falou o tempo todo, ela não é ligada na internet, ela é lacrada, tem um código-fonte, é lacrada, todas as urnas são lacradas. Depois de lacradas, só tem uma forma de manipular ali, romper o lacre, só que aí rompido o lacre, obviamente ninguém aceitará o resultado daquela urna, é que nem quando você recebe alguma coisa lacrada, se o lacre estiver rompido, você não recebe, você diz não. O lacre tinha que estar intacto, não está intacto, está rompido. E, nossa, eu acho que deve ter tido 2 ou 3 casos na história de urnas com lacre rompido, que obviamente não foram computadas. Então, assim, não tinha como violar as urnas. E aí o Bolsonaro pediu a ele, segundo Walter Delgatti, que ele criasse uma urna fake para colocar um código-fonte fake e para aí ele, tudo fake, tudo montado por ele, mas uma urna, assim, com aquele aspectozinho da urna, e que ele aí apertaria número 22 e apareceria a foto e o voto no Lula. E aí eles usariam isso nas mídias sociais, nas fake news tradicionais deles para dizer, viram? Está comprovado. Você aperta 22 e aparece Lula. Só que tudo fake. Walter Delgatti disse que essa foi uma encomenda a ele. E ele não fez, tal, porque aí também depois a coisa não andou como os bolsonaristas queriam. Tudo isso, gente, foi tramado dentro do Palácio da Alvorada e dentro do Ministério da Defesa. O relatório do Ministério da Defesa, questionando as urnas do TSE, teve a participação do Walter Delgatti. Contratado, ele recebeu R$40 mil da Carla Zambelli para fazer esse trabalho. De novo, eu não faria esse trabalho. O cara é um ferrado e é um criminoso. Esse é o trabalho dele é crime. Entenderam? Não adianta a gente ficar. E ele está preso por isso, ele não está preso por outra coisa. Ele não está preso por nada mais. Ele está preso porque ele é um criminoso, porque é um hacker. E foi, né, como ele próprio admite, réu confesso, está preso. É isso, concretamente é isso. Agora, isso não, de antemão, não o desacredita. E aí nós vamos ver aqui. O que Sérgio Moro fez na hora que pediu para falar? O depoimento estava todo indo nessa linha, né? Ele denunciando falcatruas do governo Bolsonaro. O que o Moro fez? Defendeu o seu ex-patrão, o seu ex-chefe, Bolsonaro. E aí, para defender Bolsonaro, e como ele não tinha outra alternativa, ele ficou questionando Delgatti sobre a Lava Jato, que não tinha nada a ver com a CPMI de hoje. Nada a ver. Ele ficou, mas lá na Lava Jato você é um criminoso, você invadiu as contas, você invadiu os celulares, você não sei o quê, você não sei o quê, você não sei o quê. E lá pelas tantas o Delgatti vira para ele e diz o seguinte, olha só, sim, é verdade,
Inclusive, eu tive acesso a diversas mensagens suas, inclusive privadas. Isso é muito importante, boa parte da imprensa não deu destaque a isso, que o Delgatti diz assim, mensagens inclusive privadas, por quê? Porque por uma questão até de respeito às pessoas, independentemente de quem sejam elas, mesmo que bandidas e vigaristas, as mensagens da Vaza Jato foram somente sobre as questões da Vaza Jato. As questões, pessoal, não sei se vocês se lembram, quando apareciam as descrições na imprensa, todas as questões pessoais, se o cara tem amante, se o cara bate no filho, se o cara briga com o vizinho, enfim. Nada disso era divulgado, só iam atrás das coisas relacionadas a Lava Jato e a Vaza Jato. E aí o Delgatti fala, pois é, eu vi as suas mensagens privadas e posso afirmar que o senhor é um criminoso quanto mais. E aí, gente, quando eu vi isso, eu falei, caraca, o cara foi fundo demais, porque é fundo demais, convenhamos, é fundo demais. Um hacker bandido preso falar isso para um senador da República. Mas aí o que você imagina que o Moro vai fazer? Que ele vai dizer de forma alguma. Isso é uma inverdade, isso é uma injúria, isso é uma calúnia, isso é sei lá o quê, e tal, se retrate e tal. Não, ele apenas diz o seguinte, presidente da CPMI, só por favor, advirta o depoente que ele não pode chamar um senador de criminoso. Ou seja, vejam, ele admitiu ser um criminoso. Ele apenas reclamou que o depoente não podia dizer que ele era um criminoso, mas ele não negou ser um criminoso, entenderam? E isso não é um ato falho. Isso é porque o cara sabe que é um criminoso também. Enfim. E por fim, gente, agora já no finalzinho da tarde, o Flávio Bolsonaro falou na CPMI e disse o seguinte, vejam se dá para acreditar em algum ponto dessa história. Que o Bolsonaro sabia que o cara era um criminoso, o hacker era um criminoso, bandido, que o Ministério da Defesa também sabia, mas que tanto o Bolsonaro como o Ministério da Defesa o receberam e ouviram tudo que ele tinha que dizer, porque eles tinham a certeza de que o Walter Delgatti, o criminoso, poderia ajudar o TSE a aprimorar o controle e a segurança das urnas eletrônicas para que a eleição transcorresse sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de questionamento quanto à lisura dos votos depositados nas urnas eletrônicas. Ou seja, Flávio Bolsonaro, e aí ele fala pelo Bolsonaro, pela família, pelos apoiadores, admite que sim, eles não têm como negar, que sim, Bolsonaro recebeu, Bolsonaro articulou, Bolsonaro conversou, Bolsonaro fez pedidos, o Ministério da Defesa a mesma coisa, mas era apenas e tão somente porque o Walter Delgatti, o criminoso que eles dizem que é um criminoso, que ninguém pode dar credibilidade ao que fala, eles admitem que... eles admitem não, né? Eles tentam enganar as pessoas dizendo não, mas nós recebemos e nós fizemos tudo isso porque a gente achou que ele poderia contribuir com o TSE para a lisura das eleições. Acreditem se quiserem. Não há como, né? Até amanhã. Tchau.